Olá, meus amigos, eu me chamo Marcelo Werneck, estamos de volta com a doutora Débora Balabran, que é mastologista, e nós estamos continuando a nossa entrevista e hoje nós vamos falar sobre fatores de risco, fatores protetores e algumas controvérsias sobre o câncer de mama. Obrigado por participar de novo comigo, Débora. Obrigada a você pelo convite. Prazer te receber. Então vamos lá, vamos falar sobre algumas coisas aí que são às vezes controversas, né? A questão da indicação de uma mastectomia preventiva. Quando que isso seria indicado? Todo mundo que tem um teste positivo genético deveria fazer? Qual que é também a importância de discutir o teste genético antes de fazer com a paciente? Ótima pergunta. Então, a maior parte dos cânceres de mama, a gente não encontra uma mutação genética que vai causar aquela doença, mesmo que a mulher tenha uma história na família. Por quê? Porque é uma doença muito comum. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que mais ou menos 1 a cada 12 mulheres vai ter o câncer de mama. E mais de 80% desses não vão ser genéticos, né? Mas aí, quando a mulher tem parentes de primeiro grau, por exemplo, a mãe teve idade jovem, ou tem vários parentes que tiveram, a gente indica um teste genético, que é para ela ver se ela tem uma mutação, uma alteração que ela nasceu com essa alteração, e que aumenta muito o risco de câncer de mama. Aí, nesse caso, a gente indica a cirurgia preventiva, que seria tirar as 2 mamas, geralmente a gente faz com reconstrução ao mesmo tempo, para diminuir o risco dela ter câncer de mama. Mas são casos muito específicos, né? Essas mulheres com essas mutações vão ter 70% a 80% de risco de ter câncer de mama. Então, assim, realmente ela tem muito mais chance de ter a doença do que de não ter. E aí, fazendo a cirurgia, o risco diminui mais de 90% dela ter doença. E às vezes, nas alterações que são mais comuns, que são as mutações de BRCA1 e BRCA2, frequentemente ela tem indicação de tirar o ovário também, porque também tem um aumento de câncer de ovário, né? Mas, como eu falei, é uma situação de exceção, uma minoria dos casos que tem esse benefício, né? É comum, hoje em dia, depois que teve a história da Angelina Jolie, que tem uma mutação de BRCA que tirou as 2 mamas, várias mulheres chegar falando que querem tirar as 2 mamas, mas a maioria não vai ter benefício. Se o risco dela não for muito alto, não faz muito sentido fazer a cirurgia. E é importante um aconselhamento genético, né? Eu já vi pessoas que têm histórico na família e não querem fazer o teste, né? Sim. Isso é uma escolha da pessoa. O que é interessante no aconselhamento genético é que o geneticista pode falar o que esperar do laudo. Porque às vezes, por exemplo, se a pessoa não quer fazer a cirurgia preventiva, talvez não faça tanto sentido fazer o teste. Aí a gente pode usar, por exemplo, fazer a ressonância de mama, que é um exame que tem alta sensibilidade, ou seja, que pega lesões muito pequenas, ao invés de fazer a cirurgia. Então tem que pensar bem nisso antes, né? Mas às vezes é interessante fazer o exame para aconselhar, às vezes, os filhos, né? Se a pessoa tem mutação, talvez testar nos filhos seja interessante. Interessante. Então, uma outra questão agora, difícil aí de responder, é a questão da reposição hormonal, né? A reposição hormonal, ela influencia no risco ou no desenvolvimento do câncer de mama? Sim, a reposição hormonal, que é aquela feita para diminuir os sintomas da menopausa, né, realmente aumenta o risco de câncer de mama. Principalmente quando ela é feita por um longo período e quando ela é feita de forma combinada, quando a mulher usa algum estrogênio e um progestágeno. E que é o que é feito para a maioria das mulheres. As mulheres podem usar só o estrogênio se elas tiverem tirado o útero. Senão tem que usar uma combinação dos 2. Porque senão aumenta o risco de outros tipos de câncer de endométrio, né, e tal. A gente sabe que um uso prolongado, por exemplo, se ela usar por 5 anos, aumenta o risco de ter câncer de mama. Mais 1 para 50. Né? Mais uma mulher para cada 50 vai ter se usar por 5 anos. Mas assim, às vezes a reposição hormonal, ela tem muitas vantagens, né? Porque os sintomas do climatério são bastante desagradáveis. Então, calorão, que é o fogacho, ressecamento vaginal. Então, assim, é uma coisa que a gente pesa. A gente tenta avaliar o risco da mulher e o benefício que ela vai ter com o tratamento hormonal e indicar ou não, né, a reposição. Mas realmente aumenta o risco. Uhum. E a questão dos hormônios bioidênticos, que tem sido muito falado hoje em dia, tem alguma diferença? Não tem muita diferença. Os hormônios bioidênticos têm essa propaganda deles serem iguais aos hormônios que a gente já tem no nosso corpo. Mas se a gente, em termos de risco de câncer de mama, não muda.
Tanto que, para nós, quanto mais cedo a menarca, né, a primeira menstruação, quanto mais tarde a menopausa, mais tempo a gente está exposto aos nossos próprios hormônios, mais risco a gente tem de câncer de mama. Então, se o hormônio for bioidêntico, não for bioidêntico, no câncer de mama não muda, sabe? Não tem vantagem nesse sentido. Inclusive, a gente tem que falar sobre os fatores de risco, né? Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Você falou essa questão, o que mais? O uso de terapia de reposição. Então, seria o tempo de exposição aos hormônios, é isso que aumenta o risco, tá? O próprio hormônio da mulher, né, leva a alterações na mama e que podem aumentar o risco. Então, a gente considera isso. Tem um fator importante que a gente considera, que é a densidade mamária, ou seja, isso é uma coisa que a gente vê na mamografia. Então, tem aquela mama que é mais gordurosa, que é o que vai acontecendo ao longo da vida, e tem a mama que tem mais glândula, que é mais densa. Essa mama tem um risco maior de câncer. História familiar, principalmente de parente de primeiro grau, que seria mãe, irmão ou filha. Quanto mais cedo a primeira menstruação, quanto mais tarde a última. Paridade, sim. Quanto mais filhos, menor o risco. E quanto mais cedo tiver os filhos, menor o risco. Mas isso é uma coisa que, assim, quem que vai indicar, né? Uma pessoa muito jovem ter filho para prevenir o câncer de mama no futuro. Isso da paridade. Amamentar. Cada 5 meses de amamentação diminui o risco de câncer de mama em 2%. Então é uma coisa que é boa tanto para o filho quanto para a mãe. Né? É saudável para a mãe. Vou falar um pouquinho dos fatores de proteção. Isso, ó. Então já sabemos da atividade física que nós falamos no outro vídeo. Assistam outro vídeo também, gente. Atividade física, amamentar, evitar álcool. Álcool para mama, eu acho que para o câncer de colo também é. Sim. É um carcinógeno importante. Então a gente sabe que uma mulher que toma um drink por dia, aí pode ser uma cerveja, uma taça de vinho, aumenta o risco em 10%. Então, evitar o álcool também é importante, assim, pensando na prevenção do câncer. E a alimentação tem um papel, tirando essa parte do álcool? Específica para a mama não tem. A gente sabe que a obesidade na pós-menopausa aumenta o risco. Na pré-menopausa é um fator de proteção, mas, de novo, ninguém vai recomendar obesidade, porque ela traz outros riscos, né? Mas na menopausa a gente sabe que é um fator de risco importante. Então seria mais prevenir a obesidade. Já teve muito estudo de tipo de ingesta de gordura e tal, mas não tem assim um alimento específico que ajude na prevenção. Não. É mais evitar o ganho de peso mesmo. E qual que é o risco médio da população de desenvolver ao longo da vida um câncer de mama? Tem uma estimativa? Tem essa de 1 em cada 12 mulheres vai ter, né? Que é muita coisa. Nos Estados Unidos é 1 em cada 8 e a nossa incidência está aumentando, então provavelmente a gente vai chegar nisso. Quase que 1 em cada 10 mulheres vai ter o câncer de mama, que é muita coisa. E esse risco vai aumentando ao longo da idade, né? Tem gente que acha que os leigos, né? Que acham que às vezes a pessoa passa uma certa idade e não tem mais risco, não é verdade. À medida que o tempo vai passando, vai aumentando o risco. E o que mata no câncer de mama? Porque assim, as pessoas vão pensar ali que desenvolve uma doença na mama, né? Mas o que vai de fato levar ao óbito da pessoa? O que leva ao óbito é quando a gente não consegue fazer o controle da doença e a doença espalha, que são as metástases. Né? Que aí às vezes ela vai atingir outros órgãos, então por exemplo, vai atingir o fígado, o cérebro, o pulmão. E a doença metastática, o câncer de mama, tem muitas opções de tratamento, né? Então, não necessariamente a mulher com câncer metastático vai morrer, mas o risco é esse, é a doença ir para outros lugares, que é o que a gente chama de metástase. Com as mulheres a gente vê menos isso acontecendo, mas com os homens a gente vê bastante. Evitar de fazer um exame que fala, se qualquer coisa eu tenho câncer e morro disso, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é a pessoa tem câncer e morre, né? É uma doença que tem uma evolução às vezes lenta, às vezes rápida e às vezes muito sofrida, né, gente? Então, olha, fazer o exame na época adequada, procurar atendimento, se notar alguma coisa, procura, tá? Não deixa isso pra lá, não. Tem que fazer essa busca ativa disso aí. Tá bom? Agora vamos falar um pouco dos tratamentos, né? Você falou a questão da mastectomia, né? É uma opção. Existem opções menos ou mais agressivas, tipo retirar somente nódulo, ou tem que tirar a mama, tem que fazer uma mastectomia bilateral? Ok. Bom, o tratamento que a gente vai escolher vai depender principalmente do tamanho da lesão na hora que a paciente chega. Quando a lesão a gente consegue tirar, deixando a margem livre, ou seja, não tem tumor mais, né, na borda da lesão,
e deixar um resultado estético bom, geralmente é isso que a gente faz. Por quê? Aí a pessoa tira o nódulo e faz a radioterapia, e a gente sabe que isso é equivalente a tirar a mama toda. E com maior qualidade de vida, possivelmente, né? Sem ter que tirar a mama, fazer reconstrução, que é possível, mas que não necessariamente vai ficar a mama que ela tinha antes. Então esse é o tratamento mais comum nas fases mais iniciais. Às vezes a gente faz quimioterapia para diminuir o nódulo e também para avaliar a sensibilidade do câncer à medicação. Porque aí a gente avalia se teve resposta, se não teve, e muda o tratamento depois, de acordo com a resposta. Isso dependendo do tipo. Então as duas coisas são possíveis. Às vezes, quando a lesão é muito grande e não teve uma resposta muito boa com a quimioterapia, ou quando não tem indicação de quimioterapia, aí a gente faz a cirurgia de tirar a mama. E quase todos os pacientes têm a possibilidade de fazer reconstrução. São raros os casos que não tem como fazer naquele momento, né? Às vezes a gente termina o tratamento tudo primeiro para depois indicar a reconstrução, mas a maioria faz ao mesmo tempo da cirurgia. E o uso do tamoxifeno é indicado? Sim, 70% mais ou menos dos cânceres de mama são sensíveis aos hormônios da mulher. E aí, nesses casos, a gente usa um comprimido, né, que inibe os hormônios, né, inibe os estrogênios. Aí o tamoxifeno é um dos mais comuns, e a gente tem uma outra classe de medicamentos que chamam inibidores de aromatase, que são indicados só quando a paciente já está na pós-menopausa, né? Ou às vezes até na pré-menopausa a gente induz a menopausa para poder usar. Então são esses dois medicamentos. Eu acho que deu pra gente explicar bastante coisa, aprendi muito, com certeza vocês também. Então ajude a divulgar isso com as mulheres que você conhece, com as mulheres da sua vida. Queria agradecer, Débora, por participar aqui de novo, foi excelente a entrevista, vai ser sempre bem-vinda aqui de novo. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até.